Oi, gente! Eu me chamo Rose. Aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento. Eu compartilho o que eu aprendo nessa minha jornada. Então, eu compartilho aqui a expansão da consciência. Eu falo sobre conhecimento sistêmico, as constelações sistêmicas, divulgadas por Bert Hellinger. Tudo isso porque no meu percurso, na minha jornada, eu acabei me tornando uma consteladora sistêmica, exatamente. E eu trabalho no modo online, com os bonequinhos. Por isso você está vendo aqui esses bonequinhos, que são arquétipos. Eles representam um sistema familiar, uma situação, uma questão, um problema, para que a gente possa constelar e chegar à raiz do problema, tá bem? Então, o tema que eu vou abordar hoje, de certo modo, vai me fazer utilizar esses arquétipos. Eles vão me auxiliar nessa conversa que eu vou ter aqui com você, nesse meu compartilhar. Então, abençoado ser de luz que me segue aqui. Obrigada por assistir. Muito obrigada. O vídeo chegou aí para você? Assista. Não existem acasos no universo. E para você que não me segue ainda e o vídeo chegou para você, assista também. Tem alguma informação aqui que é para você ou para alguém que você conheça. Vai te auxiliar de alguma maneira na sua jornada, tá bem? Então, gente, é isso. Eu falo de cura, eu falo de evolução do ser. Porque, gente, tudo que acontece na nossa vida material, na nossa vida prática, aqui no que podemos tocar, como o nosso corpo, como esses bonequinhos maravilhosos, acontece primeiro no invisível, no plano mental ou no plano espiritual, se você quiser assim chamar. Mas primeiro, tudo acontece no invisível e depois vem para o visível, tá bom? Então, resumidamente, o tema é muito longo, mas eu vou tentar explicar aqui em um tempo razoável, ou melhor, compartilhar com você esse conhecimento, esse aprendizado em um tempo não tão longo, tá bem? Seria um tema para uma live, o que vocês acham, hein? Mas vamos lá. Eu vou falar sobre controle emocional, ou a famosa inteligência emocional, mas eu vou falar de controle diretamente, tá bom? Sabe por quê, pessoal? Eu tenho observado no dia a dia, nas pessoas que acabam passando por mim de alguma maneira, seja no mercado, seja numa relação profissional, eu tenho observado em muitos sistemas familiares, porque afinal esse é meu trabalho, o desequilíbrio emocional. Exatamente. Pessoas totalmente desequilibradas emocionalmente, ok? Então é sobre isso que eu vou falar. Sobre controle emocional. O que é isso? É sabermos controlarmos as nossas emoções. Por que isso é importante? Porque isso afeta toda a nossa vida. Se a gente não sabe se controlar emocionalmente, a gente causa um desastre atrás do outro na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, e você vai me entender com os poucos exemplos que eu vou colocar aqui. Mas, primeira coisa, eu quero começar. Eu quero tentar trazer para você aqui, de forma sistêmica, qual a origem de um desequilíbrio emocional. Exatamente. Por isso que é sistêmico, por isso que eu trago conhecimento sistêmico e falo de constelação aqui, ser de luz. E eu me coloco como exemplo, porque começou tudo isso na minha vida, por isso eu quis compartilhar. Então, o que acontece, gente? Quando você está diante de alguém, ou se você está agindo desse modo, ou seja, não tem equilíbrio das suas emoções, respira fundo, ser de luz. Isso não começou agora na sua vida. Se você conhece alguém, um ser
que também é de luz, mas está desconectado da fonte criadora, que é desequilibrado emocionalmente, estou colocando aqui desequilibrado porque eu estou falando do ser em si, entenda, esse desequilíbrio emocional não começou agora na vida da pessoa, não mesmo, e eu posso garantir isto para você. Então, quando você estiver diante de alguém desequilibrado emocionalmente, cuidado, vigia e tente não julgar, não criticar, ok? Mantenha-se neutro, neutra, porque senão você se emaranha com essa pessoa desequilibrada emocionalmente e você vai assumir isso para você. É assim que acontece, tá bem? A gente se entrelaça ao destino das outras pessoas quando julgamos, quando criticamos, ok? Então, aqui eu vou compartilhar o meu entendimento, os meus estudos, o que aconteceu com a minha própria vida, para que você aprenda a transitar dentro do seu sistema familiar, no seu trabalho, na sua vida prática, no seu relacionamento amoroso, sem se emaranhar com o problema do outro, com o outro, tá bom? Não aponte o seu dedinho, silencie a sua voz e os seus diálogos mentais a respeito da pessoa, não julgue ninguém, cuide de você, do seu ser interior. E se você está se vendo desequilibrado emocionalmente, volto a dizer, não começou agora. Então vamos lá, Rose. O que você está tentando me dizer, mulher? Fala de uma vez. Vou falar, abençoado ser de luz. Eu era uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Então, por que eu me coloco como exemplo? Às vezes eu trago o exemplo de algum cliente sem citar nome. Mas aqui eu vou me colocar como exemplo mais uma vez. Por quê, pessoal? Porque quando a gente trabalha com os exemplos, fica mais fácil para a pessoa que está ouvindo, assistindo, entender, chegar ao entendimento. Porque se um ser humano, ser de luz, não chega ao entendimento, não consegue transformar a própria vida, entende? Por isso que eu trago aqui os arquétipos e eu sempre trago um exemplo. Porque a nossa mente precisa fazer essa comparação para conseguir interiorizar. É assim que você funciona, eu funciono, nossa mente maravilhosa, que quer uma situação para tudo, tá bom? Então vamos lá. Eu era uma pessoa desequilibrada emocionalmente. É tão bom falar isso, gente, que maravilhoso. E hoje eu posso dizer com toda certeza que eu era, porque eu tenho passado por situações que estão provando para mim mesma que eu era desequilibrada emocionalmente. Agora eu tenho equilíbrio das minhas emoções, tá bom? E aprendo todos os dias um pouquinho mais. Então, chegou uma fase da minha vida que o meu desequilíbrio emocional fez de mim uma pessoa insuportável. Eu vinha carregando um desequilíbrio emocional desde sempre, era sistêmico. Então chegou num determinado momento que eu estava explodindo. Eu me tornei uma panela de pressão, tá bem? E isso estava se reverberando no meu corpo físico, na minha saúde mental, e eu estava estourando, vazando energia, brigando com todo mundo, guerreando. Tá bem? Gente, isso é muito pesado e a gente não percebe. Eu estava em um estado de inconsciência profundo, mas eu agredia todo mundo. Quando alguém falava alguma coisa que eu não gostava, eu contra-atacava. Ao invés de silenciar-me e tentar verificar dentro de mim um modo de resolver, tá bem? Mas não, eu estava sempre lutando. Então, eu mandava áudios calorosos, eu escrevia mensagens e às vezes eu dava de dedo na cara de uma pessoa. Ou quase isso, né? Não era para tanto assim, mas era quase isso. Ficava aquela raiva dentro de mim, aquela raiva. Então, isso fez com que eu tivesse que parar. Eu tive que parar. A minha alma me obrigou, tá? Porque eu cheguei ao limite do sofrimento.
Mas aí, quando eu entrei nessa jornada pelo autoconhecimento, fui estudar o conhecimento sistêmico, eu entendi. Calma, garota. Você não é isso. Você não é desequilibrada emocionalmente. O que eu mais ouvia era que eu era brava. Ela é brava. Ela é assim mesmo. Foi picada de cobra. Tomou leite de cobra. Tudo isso eu ouvia. Tá bem? E isso me fazia sofrer ainda mais. Era muito triste. Tá bem? Então, eu parei de lutar, eu parei de me estressar com as pessoas que diziam isso e fui para dentro, pedi ajuda do Criador. Então, as coisas foram chegando até mim, as informações, os livros, os vídeos, porque eu parei de buscar fora de mim. Então, o Criador, porque eu tenho fé no Criador, a inteligência sistêmica maior do meu próprio sistema familiar começou a me conduzir para a minha jornada de cura. O que acontece, pessoal? Tudo teve origem lá atrás no meu sistema familiar. Mas eu não vou ir tão além para falar de todos os meus antepassados aqui, que eu nem conheci, que quem me segue aqui já sabe disso. Mas eu vou falar da minha infância. Vou colocar aqui a casa onde eu cresci. Eu cresci em uma casa e não vou chamar de lar. Com todo respeito, eu me afastei, tá bom? Mas eu cresci em uma casa que eu não posso chamá-la de lar, porque lar é onde você se sente seguro, segura, onde você tem amor, e não foi o que aconteceu na minha infância. Mas isso não aconteceu só comigo. Era eu e mais 8 crianças, que eram os meus sobrinhos netos, exatamente. Eu sou uma alma velha. É que quando eu nasci, papai já contava com 60 anos. Então eu sou uma tia-avó e uma tia-bisa bastante jovem. Enfim, éramos em 9 crianças no total. E o que nós presenciávamos naquela casa? Briga, guerra, ofensas. Nomes feios eram chamados durante todo o dia inteiro, e não tinha diálogo. Não existia uma gratidão ao Criador pelo alimento que nós tínhamos em abundância. Embora se apresentasse em nossa vida uma escassez financeira, nós morávamos na roça, né? Então eu me lembro que existia muita abundância de alimento, porque nós plantávamos o alimento. Eram pés e pés de quiabo. Eu sou mineira, então eu amo quiabo. E eu colhia muito quiabo, saía de lá toda sapecada, porque a folha do quiabo ela pinica, tá, gente? Para quem é mineiro e estiver me assistindo, vai entender do que eu estou falando. É claro, se tiver colhido quiabo alguma vez na vida. Então, nós plantávamos de tudo, né? Era melancia, era abóbora, era o milho, enfim, gente, é tudo, não tem nem como falar. Tudo nós plantávamos e colhia. Nós nos alimentávamos de tudo o que era saudável, colhido direto da terra, ok? Tudo, do mais gostoso que você possa imaginar que existia em uma horta, que existia numa plantação de legumes, tudo, tá bom? Então nós tínhamos muita abundância no que diz respeito aos alimentos. Tudo que plantávamos naquela terra dava e a gente colhia e era tudo fresquinho, orgânico. Mas no que diz respeito, o financeiro em si era escasso. Em que sentido? As crianças não tinham roupas novas todo mês, calçado e nem uma vez por ano. Mas a gente tinha essa abundância, entende? Por outro lado, nós tínhamos escassez além da financeira, nós tínhamos uma escassez de amor, uma escassez de gentileza, porque eram crianças crescendo em meio à guerra dos adultos, em meio aos xingamentos, e aconteciam coisas ruins naquela casa, tá bem? Que não vem ao caso agora, mas enfim, é para vocês entenderem a questão do desequilíbrio emocional de uma pessoa. Ou seja, eu e os meus sobrinhos netos, aquelas 9 crianças, porque eu também era uma criança,
crescemos em uma casa disfuncional, em uma família disfuncional. E tudo que nós ouvimos era gritos, xingamentos, de que nós não fazíamos as coisas direito e tudo mais que vocês podem imaginar que uma criança não deve ouvir. Então, o nosso ser interior, nós em formação, inclusive, enquanto seres humanos, porque uma criança e um adolescente são pessoas em desenvolvimento, e em especial na primeira infância, que é do 0 aos 7 aninhos, a mente está aberta. A mente recebe tudo que vem para ela. Porque a criança não julga, a criança não critica, a criança recebe e toma tudo como verdade. É ali que são formadas as nossas primeiras crenças, tá bem? Então percebam, o nosso corpinho em desenvolvimento, a nossa mente, as nossas células ali, o nosso coração puro, estava recebendo muita coisa negativa, muita carga negativa, muita crença limitante, muito ódio, ok? Mas vou abrir um pequeno parêntese aqui. Aquilo tudo também não começou ali. Aquelas pessoas que cuidavam de nós estavam fazendo o possível com a consciência que elas tinham. E isso tudo que eu estou colocando aqui, essa guerra, esse ódio, essa raiva, tinham raízes bem mais profundas. Não nasceu neles. Vinha de trás, de muito atrás, tá bem? Então, eu não estou contando essa história como uma crítica, mas eu estou contando essa história para vocês entenderem como se origina o desequilíbrio emocional de uma pessoa. Que não é no adulto que você vê desequilibrado emocionalmente que começou o desequilíbrio emocional. Vem de trás, de muito atrás. É uma maldição familiar. Farei um vídeo e talvez alguns episódios específicos falando da maldição familiar. Vamos encarar assim, não é mesmo? Porque existem as bênçãos e as maldições. Mas para não me perder aqui, vamos seguindo, Rose. Então, gente, aquelas crianças ali pegou tudo aquilo, e volto a dizer, uma daquelas crianças era eu. Pegou toda aquela raiva, cada célula nossa, cada informação que entrou na nossa mente era de ódio, era de raiva, era de briga, era de xingamentos, tá bem? O que acontece? Nós seguimos para a vida com aquelas informações, com aquela falta de amor. Embora entre nós, as crianças, a gente tentasse até sermos amorosos e respeitosos uns com os outros. Só para você ter uma noção, até hoje os meus sobrinhos netos me chamam de tia e me pedem bênção. Tamanho o amor que eles sentem por mim e eu por eles. Mas a gente cresceu com esses ódios. E nós crescemos desequilibrados emocionalmente. Fomos adolescentes desequilibrados emocionalmente porque nós fomos crianças desequilibradas emocionalmente, ok? E isso foi para a nossa juventude e isso chegou na nossa vida adulta, tá bom? Então, o que acontece na vida prática do adulto? Sempre que ele está diante de uma situação que o coloca em xeque ou que o estressa de alguma maneira, liga ali um gatilho. Às vezes uma palavra, às vezes um tom de voz mais elevado, às vezes um xingamento, às vezes uma cobrança. Tá acompanhando o meu raciocínio, ser de luz? Às vezes, uma simples palavra que o adulto ouça liga esse gatilho daquilo que ele ouviu na infância e o deixava desequilibrado, deixava a criança desequilibrada com o coraçãozinho acelerado. Falo isso por experiência própria. Deixava o coração acelerado, o corpo trêmulo de medo, de pânico do que estava acontecendo na casa e do que o adulto depois vinha e descontava nas crianças.
Entende? Então, o medo foi instalado no subconsciente daquelas crianças, da minha criança, que é uma criança assustada, eu admito, mas hoje eu cuido dela, ok? Então vejam, na vida adulta, uma simples palavra, um tom de voz, uma determinada cobrança, algo, uma crítica ou outras situações que aconteçam na vida do adulto, seja no relacionamento de amor, seja no relacionamento de amizade, seja no trânsito, seja dentro do local de trabalho, liga o gatilho, aquele gatilho que fazia com que o coração acelerasse na infância, que fazia com que o pânico surgisse na infância. Entende isso? Então, por isso que eu falo com toda certeza que todo adulto desequilibrado emocionalmente não ficou desequilibrado agora. É algo que ele está trazendo de muito antes dessa fase adulta, dessa vida adulta. A criança dentro do adulto desequilibrado está em pânico, tá bem? Por quê? A pessoa, ela está desequilibrada emocionalmente porque ela está em pânico, ela está com medo, ok? No trânsito, as pessoas saem xingando, brigando umas com as outras, é porque a criança está em pânico dentro dela. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, que tem as suas emoções sob controle, não briga, não xinga, não quer agredir o outro, seja física ou verbalmente, ok? Só faz isso quem está sentindo medo, quem está em pânico, eu tenho certeza absoluta disso. Por quê? A pessoa desequilibrada emocionalmente, ela está, de certo modo, se defendendo. Inconscientemente, pessoal, não é consciente isso. É um mecanismo de defesa animalesco. Essa é a verdade, tá bem? Então, o que acontece? Como que resolve isso, Rose? Como acontece, eu já compartilhei com vocês. Para vocês tomarem consciência de que todo adulto que você vê na sua frente e que talvez você mesma que está aqui ouvindo esse vídeo, identifique esse desequilíbrio emocional em você. Se acolha. Não aconteceu agora, é algo que vem de muito antes. Se você vê um adulto agindo assim na sua frente, não critique, não julgue. Ele não ficou assim agora. É algo que vem de muito antes dele. Você não sabe como foi a infância dele, tá bom? Talvez tenha sido uma criança que foi criada com amorosidade, mas está carregando alguma coisa de algum antepassado. Mas, na grande maioria das vezes, as crianças que são amadas, protegidas e cuidadas na infância, e não julgadas e criticadas e tratadas como uma coisa qualquer, elas conseguem ter um maior equilíbrio emocional, tá bem? Mas é necessário analisar cada caso concreto. Aqui eu estou trazendo para vocês o que acontece na grande maioria das vezes e o que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa agressiva, estava sempre me defendendo, mas eu não era aquilo. Eu tive que me curar. Então, compartilhando aqui com vocês como é que surge esse desequilíbrio emocional de um adulto, na maioria das vezes. Agora, talvez você esteja se perguntando, ok, Rose, você contou aí, se colocou como exemplo na história de como surge um desequilíbrio emocional, deixando claro que não é algo que acontece, que nasce agora na vida do adulto. Exatamente. Então, como é que eu curo isso na minha vida, Rose? Como que uma pessoa cura isso na vida dela? Como você curou isso na sua vida, Rose? Eu compartilho, abençoado, abençoada. A primeira coisa que eu fiz foi tomar consciência. Foi admitir para mim mesma, eu estou doente, mas eu não sou a doença. Exatamente, pessoal.
Uma doença não é só que se manifesta no corpo de modo que você veja e vá a um médico fazer uma cirurgia, por exemplo. Não, gente. Existe essa doença aqui psicológica. Existe a doença do desequilíbrio emocional, porque uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela está com a mente doente, ela está com o coração doente, e em algum momento ou em outro, isso vai ressoar, vai aparecer no corpo físico. Certeza absoluta disso, tá bem? Então, a primeira coisa é admitir. Não fique magoado, magoada, se alguém te disser que você foi grosseiro, que a sua atitude não foi legal. Por quê? Porque de alguma maneira isso está acontecendo. Então, ao invés de se magoar, olhe para dentro. Perceba. É claro que, cuidado com quem está te dizendo isso, porque pode ser a chamada crítica construtiva, que de construtiva não tem nada. Então você precisa olhar para dentro, não fique perguntando para o outro. Você acha que eu sou assim? Você acha que eu sou assado? Não. Olhe para a sua autoimagem, imagem que você tem de você mesma. Eu falei em outro vídeo sobre isso aqui. Então, perceba você, perceba seu corpo, perceba suas palavras, perceba o seu coração, como é que ele está, se ele está disparado, se você está em pânico. Porque se você está nessas condições, você está em um momento de desequilíbrio emocional. Você precisa olhar para isso. Então, o primeiro passo para a cura, para a transformação é aceitar. É tomar consciência e aceitar. É olhar para essa dor, porque o desequilíbrio emocional é uma dor. Não é feliz uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Ela se torna uma pessoa insuportável e acaba se isolando, tá bom? Então, olha com carinho e diga, ok, isso está acontecendo por aqui. Eu estou percebendo um desequilíbrio emocional em mim. Então se acolha e diga, eu não sou isso. Isso acontece, mas eu posso ressignificar. E aí, qual é o próximo passo, Rose? Depois que eu tomo consciência, aceito, porque não pode excluir, não tem como excluir. Tem que ressignificar. Tem que tomar consciência e dizer, ok, está acontecendo comigo, como eu resolvo? Aí você parte para o segundo passo. Quando você faz a pergunta, como eu resolvo? Você vai para a segunda fase, que é se interiorizar, é olhar para dentro. E aí você começa a entrar na jornada do autoconhecimento, para expandir a sua consciência para quem você é de verdade. Você é luz, você é amor, você é paz, você é harmonia, tá bem? Essa é a verdade. Em essência, todos nós somos luz. Mas quem está desequilibrado emocionalmente está desconectado da luz que é. E tem que encontrar essa luz. Ela está lá dentro. Está aqui dentro de mim, está dentro de você. Tá bem? Então, quando você partir para essa jornada, você vai procurar saber onde se originou esse desequilíbrio emocional em você. E aí você pode se utilizar das terapias holísticas, se tocar ao seu coração. Você pode se utilizar do Ho'oponopono, que cura memórias, porque o desequilíbrio emocional são memórias não curadas. São sofrimentos do sistema familiar, tá bem? Ou você pode utilizar ainda a constelação sistêmica, que é o método que eu utilizo. E eu também utilizo para mim o Ho'oponopono, tá bem? Por quê? Porque você precisa curar em você o que aconteceu lá atrás, no seu sistema familiar. Quando você se cura suas células, o seu DNA, a sua cura ressoa nos membros do seu sistema familiar. Exatamente. É assim que acontece. Tá bem? Então, para encerrar o vídeo, eu vou te dizer mais uma coisa. Não julgue o que aconteceu na sua infância, não julgue o que aconteceu no seu sistema familiar. Hoje, eu olho para tudo isso com empatia. E eu sempre digo, eu me afasto com respeito.
Me olhe com carinho quando eu fizer diferente de vocês. Por quê, pessoal? Porque as pessoas que cuidaram de mim, que cuidaram dos meus sobrinhos netos, também sofreram. Elas estavam inconscientes e fizeram o que pôde com a consciência que elas tinham naquele momento. Elas também traziam dores lá de trás, lá de trás. Quando eu me curo, quando eu me liberto, eu liberto todos eles. Não sou uma salvadora, mas eu sou uma ovelha negra. Aquela que Bert Hellinger ensinou, que uma ovelha negra é aquela que quer sair das repetições, dos padrões de sofrimento e ir além, fazendo um pouquinho diferente. É assim que eu me curo e curo os sofrimentos do meu sistema familiar. Os meus antepassados me aplaudem, porque eles não querem que os sofrimentos continuem se repetindo no nosso sistema familiar. Eles não querem que o sofrimento do desequilíbrio emocional continue se repetindo como elo de uma corrente dentro do nosso sistema familiar. Hoje eu tenho consciência. Eu sou uma pessoa curada, mas que segue ressignificando todas as situações da vida. E aprendi a olhar o outro com empatia, não julgar. É fácil isso para mim? Não, mas eu não digo que é difícil. Eu aprendi a dizer que é um desafio. Porque é bastante desafiador quando uma pessoa se apresenta desse modo na nossa vida. Então, se eu não posso fazer nada porque a pessoa não está aberta para ouvir tudo que eu coloquei aqui, eu silencio. Eu silencio totalmente a minha voz e os meus diálogos mentais sobre a pessoa. Outra prática que eu utilizo, que é um exercício sistêmico, e eu digo internamente: fulano, fulana, deixo com você o que é seu. Carrego comigo somente o que é meu. Eu sinto muito. Eu vejo você, mas eu levo comigo somente o que é meu. Esse exercício sistêmico é poderoso e funciona porque eu utilizo na minha própria vida. A constelação sistêmica, o conhecimento sistêmico é uma filosofia de vida que eu aplico na minha própria vida. Eu não venho aqui falar de algo que eu não pratico, tá bem? Então, fica aqui o compartilhar desse conteúdo precioso para você entender onde se origina o seu desequilíbrio emocional e das pessoas que de repente convivem com você. E fica aqui esse alerta de tomar consciência e de como seguir para a cura, tá bem? E ficou a dica do exercício sistêmico para você não se emaranhar, não carregar essa dor do outro, esse sofrimento do outro, tá bem? Então, é isso, gente. Tem muito mais para eu falar sobre esse assunto. E eu fico cuidando para não me perder, porque senão eu fico aqui tipo num bate-papo e esqueço que é um vídeo que precisa ser prático e objetivo para que você entenda, interiorize. No entanto, se ficou com alguma dúvida, deixa comentário aqui, deixa pergunta aqui embaixo do vídeo, eu respondo. A depender do caso, da dúvida, eu gravo um outro vídeo, talvez uma sequência de vídeos, tá bem? O importante é que eu tenha conseguido levar até você esse conhecimento, compartilhar com você, colocando mais uma vez a minha própria história. Faço isso com leveza, não dói mais, e que você consiga interiorizar, chegar ao entendimento, tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço de muita luz e que o Criador te conceda clareza para você conseguir chegar ao entendimento e para você curar a sua vida, para que você consiga se tornar uma pessoa equilibrada emocionalmente. É um desafio diário, é um vigiar e orar. Mas quando você consegue tomar consciência e promover as curas na sua vida, se torna leve fazer isso. E você entende
o poder do silêncio. Como é bom silenciar, tá bem? Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.